Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 19. A gente vai ler uma passagem glória a Deus. Irmãos, só um instantinho aqui, queridos. Enquanto a gente está pegando as escrituras, eu queria fazer alguns comentários aqui para os amados acerca da importância dessa macrocélula. A gente está aqui para estudar a palavra, e aí eu quero lhe posicionar claramente sobre o que é que a gente está fazendo aqui. Existe uma diferença absurda, uma diferença enorme entre você estudar e conhecer, estudar para saber, e você estudar para praticar. A diferença é gritante. Qual é a diferença? O Senhor Jesus, Ele não mandou simplesmente você ensinar as pessoas, Ele não mandou isso. Ao contrário, Ele disse assim, ensinando-as a guardar todas as coisas. Ensinar a guardar é diferente de ensinar. Quando você ensina, como é o caso do Instituto Eurico Bergstein, ele dá os canais para você ir lá estudar. Qual é o objetivo? O objetivo é capacitação para o serviço. Então, isto tem uma finalidade, é a capacitação para o serviço. Por esta razão é que você deve formar novas pessoas. O que acontece com aqueles que vêm aqui, que estão na macro, e por que a macro é essencial? Porque aqui eu tenho que dar uma palavra, e aí é que torna-se difícil, mas para você, que é um ministro da palavra, nós damos palavras para serem aplicadas. Esta é a razão também pela qual a gente aqui não dá palavra devocional, e não vai dar. Hoje, pela manhã, eu vou fazer um comentário de 4 minutos, agora sobre o Salmo 46. Salmo dos Coraitas, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos. E aí ele diz os motivos, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas se rujam, se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Santuário do Altíssimo, Deus está no meio dela, Deus a ajudará ao romper da manhã. Aí, essa passagem aí, foi muito forte para mim essa manhã, e eu orei em cima dela. Mas uma coisa é o consolo que ela nos traz. Qual o consolo que ela nos traz? Ela nos traz o consolo, essa passagem nos traz o consolo sobre o temor. E eu vou falar isso aqui em 3 minutos, para você entender a diferença do que uma palavra devocional, receber um pedacinho, mas você vai entender por que eu vou falar nesses 3 minutos. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. 4 coisas que nós precisamos. Refúgio, fortaleza, socorro e presença. Eu vou estudar essas 4 coisas, a importância delas. Deus é refúgio, quando eu estou fugindo, quando eu estou em fuga, quando algo me persegue. Deus é fortaleza, Deus me cerca para proteger. Ele é socorro, significa que eu vou passar por angústias, mas a presença dele é me garantida. Então Deus está garantindo o quê? Que eu tenho onde me refugiar, que tem força para me proteger. O Senhor garante que eu vou passar uma determinada situação, mas Ele estará comigo. Pelo que não temeremos, o temor vai embora pelo que Deus é. Deus é, Deus é, Deus é, Deus é, pelo que não temeremos. Nós não vamos temer, não é porque existe um recurso, é porque existe um Deus. Um Deus nos faz não temer. A pergunta é, e tememos? Tememos. E por que tememos? Se o Salmo é uma declaração de não temer, e por que tememos? Infelizmente, queridos, existe uma coisa que o Salmo não fala. E se você estudar, você vai descobrir que fala. Mas você tem que descobrir, você tem que cavar. Aí ele continua, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela.
não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Olha o que diz o santuário das moradas do Altíssimo. Onde é que Deus habita, irmãos? Deus habita na igreja. Deus habita no céu, mas Deus habita na igreja. E com eles habitarei, Hebreus capítulo 8, Deus está habitando no meio da igreja. Só que o que acontece muitas vezes, é que esse santuário das moradas de Deus, que tem um rio cujas correntes alegram, onde Deus mora, um monte de gente se afasta da morada de Deus. E aí o que acontece? Ele teme porque Deus não se afastou dele, mas ele se afasta de Deus. Para onde irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, em presença de olhos, ninguém pode fugir. Você não pode fugir de Deus lhe ver, você não pode fugir de Deus te alcançar, você não pode fugir de Deus te abençoar. Deus alcança quem quer que seja, porque Deus está em toda parte. Isso é uma coisa. Ninguém as arrebatará da minha mão, mas a Bíblia não diz, ninguém pulará da minha mão. Ninguém lhe tira de lá, mas você pode sair. Você pode sair da mão de Deus, e não deve, claro. Mas pode sair da mão de Deus. E se sair da mão de Deus, como é que fica? Então, é justamente porque as pessoas saem do lugar da habitação de Deus, que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. E justamente porque sai desse lugar em que não há abalo, é que são abaladas. Então, meu convite a você, finalizando essa devocional de 3, 4 minutos, que hoje foi o que eu meditei hoje de manhã. Isso tudo nós meditamos e oramos por cada um de vocês com a palavra: Senhor, dá alegria. Ao romper da manhã, eu copiei esse versículo e botei no nosso grupo de devocional. Porque Deus ajudará ao romper da manhã. Interessante, por que Deus não ajuda de madrugada e de noite? Né? Ajuda ao romper da manhã, porque é onde Ele dá o maná. É quando você está levantando, Ele vai lá e dá a comida, você levanta e olha o dia com o olho de Deus. Pensa o dia com a mente de Deus. Ouve o dia com o ouvido de Deus. Você se levanta para o dia já com a vitória na sua mão, no seu coração. Isso é um devocional, isso é uma palavra de conforto, é uma palavra de alegria, é uma palavra de alento. Todos vocês recebem essas palavras diariamente das mãos do Senhor. Eu sei que recebem. Mas eu não poderia deixar, evidentemente, de falar, mas para mostrar que não é isso que nós fazemos aqui, e vamos fazer aqui sob hipótese nenhuma. Nós vamos trabalhar aqui uma palavra para você aplicar, porque quando você recebe uma palavra, você se torna responsável por aquilo que Deus te deu. E a diferença é aí. Deus fala através dessa parte devocional uns com os outros, fala sim, porque eu sei que todos os grupos têm alguém ministrando alguma coisa devocional, eu sei que tem. E todos aqui são instruídos para se levantar de manhã, conforme o maná, e comer esse maná e levantar mais cedo, aprender a fazer isso. Os que não fazem estão em deficiência pessoal, não tem lei contra você, existe fraqueza mesmo, não é lei. Mas aos outros, que somos todos que estamos aqui, o Senhor nos chama para crescer na graça e no conhecimento, e é isso que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Então, meu convite a você é que quando você vier a macro, você saia daqui, você vai sair daqui sabendo o que fazer. Isso Deus lhe garante, porque a palavra de Deus é para isso, ensinando-as a guardar. Termino essa introdução falando que na quinta-feira, ao sair daqui, determinada pessoa nos telefona. E ele nos telefonou, ele não estava chorando, ele estava urrando com a palavra de quinta-feira e ele não estava presente. Ele não estava aqui, estava recebendo onde estava. Então, qualquer pessoa que estiver com desejo de obedecer, o Senhor vai ministrar a você onde você estiver. Inclusive você que está assistindo pelo Facebook ou pelo rádio, o Senhor vai transformar a sua vida. Porque Deus tem o poder de chegar até você. Agora, quem tem sede, vem a mim beber. Encontra quem tem sede com aquele que deseja. Amém? Então, eu falei Mateus capítulo, eu quero que você abra Lucas 10. Eu falei Mateus 19, é Lucas 10. Eu citei errado a referência introdutória. Mas vamos ler Lucas capítulo 10. Lucas 10. E eu vou ler do verso 25 até o verso 37. Parábola do bom
samaritano, Lucas 10. Já errei 2 referências hoje, viu, irmãos? Já errei 2, né? Mas vou acertar as outras, prometo. Lucas 10, 25 a 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Aqui, Rafael, hermenêutica, né? Hermenêutica. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele perguntou a Jesus o quê, queridos? Quem é o meu próximo? Isso, agora eu quero ouvir só você de Miguel Camon. Diz assim: em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. 36, Jesus faz uma pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Eu vou falar hoje sobre o tema que eu mais gosto, vou falar sobre o amor. Vou falar sobre o amor. É o tema que eu mais leio, mais estudo, mais gosto e considero o tema mais importante da vida, o amor. Eu tenho uma frase que diz assim: se você acertar em tudo e errar no amor, errou em tudo. Se você acertar em tudo e errar no amor, errou em tudo. Porque se eu tivesse todas as coisas, ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, aí para adiantar, de nada me adiantaria, verso 2 no finalzinho. Então, o amor, ele é simplesmente a base de tudo. E eu vou tentar responder, queridos, uma perguntinha, uma afirmação. Uma afirmação. A afirmação é a seguinte: ninguém tem direito de exigir amor. Ninguém tem direito, não sei nem se vai sair aqui, se não sair, vocês falam aí, tá, pessoal? Mas eu vou colocar essa frase aqui no quadro. Ninguém tem o direito de exigir amor. Essa é a frase que eu vou tentar provar se é verdadeira ou se é falsa. Ninguém tem direito de exigir o amor. Vamos começar pensando um pouquinho o que é o amor. Quando você fala um pouquinho sobre o amor, você tem que ir para a Bíblia para ver como funciona. Então, deixa eu te dar só um preâmbulo. Você, quando enxerga as expressões bíblicas, você deve olhar como elas se comportam no Antigo Testamento e como se comportam no Novo Testamento. Sempre olha assim. Por exemplo, se você olhar assim, como é o perdão de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é bem diferente. Então, já vou lhe dizer, vou jogar uma pergunta para você aqui, que é uma pergunta que você não vai encontrar resposta em nenhum lugar, e até hoje eu também não tenho essa resposta. Mas eu gosto de deixar vocês malucos, então eu vou jogar essa pergunta aqui, e você passe aí 20 anos para responder esta pergunta. Vamos ver se Rafael vai responder também. A pergunta é a seguinte: como é que uma pessoa era salva no Antigo Testamento?
Como é que a pessoa era salva no Antigo Testamento? Uma pessoa no Antigo Testamento, um judeu, era salvo no Antigo Testamento como? Saul, ele foi para o inferno ou para o céu? Josias foi para o inferno ou para o céu? Como é que aqueles judeus que estavam no deserto, veio uma praga, matou todos eles foram para o céu ou para o inferno? Eu não sei a resposta. Se você souber, você me avisa. A salvação do judeu no Antigo Testamento, você sabe muito bem que tem o sangue, mas não estou falando do sangue, estou falando, tem uma multidão aqui, a praga passa, ou então a guerra. Eles estão guerreando, morre 200. Vai para o céu ou para o inferno? Porque quando mudou para depois da cruz, aí muda tudo, porque você sabe que existe o sacrifício de Jesus, você sabe que existe aqueles que creem em Cristo Jesus, você sabe que aqueles que rejeitam a Cristo Jesus, aí ficou mais claro raciocinar, mas no Antigo Testamento não é tão fácil. Então, sempre você tem que pensar no Antigo Testamento e no Novo Testamento como é que funciona. Por exemplo, mais uma parte só. A palavra justo no Antigo Testamento não é a mesma coisa do Novo Testamento. Quando você chega no livro de Provérbios, você fala, o homem justo empresta seu dinheiro dá aos pobres e será justo. O homem justo, não é assim que funciona no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o homem justo é o homem que obedece à lei de Deus, é o homem que procura obedecer, mas ele é um obediente. No Novo Testamento, o homem justo é aquele que foi tornado justo pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, tem diferenças entre o justo do Antigo Testamento e o justo do Novo Testamento. O salvação no Antigo Testamento, salvação no Novo Testamento. Amor. E agora chego no meu tema. Fecho o parênteses e chego no meu tema. Como é que funciona o amor? Então, vou pedir para você ler aí, 1 Samuel 20, verso 17. Um texto que todo mundo conhece, e eu vou citar, para ver que esta palavra no Antigo Testamento não é a mesma coisa do Novo Testamento. Ou seja, para eu te dar uma base de ensino que seja com raiz. Então lá vai, 1 Samuel 20, verso 17, eu tenho 3 versões aqui, eu vou ler as 3. Eu tenho a versão de melhores textos do grego hebraico, 1 Samuel 20, verso 17, diz assim, então Jonatas fez Davi jurar de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Mesmo versículo na versão revista e atualizada. Jonatas fez jurar Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. E na ACF, que é a melhor de todas, e Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Só que se você ler aí, na NVI não fala do amor, já reparou? Na NVI fala pela amizade que ele tinha. Está vendo aí? Mas a palavra amor aqui no hebraico, aí eu fui estudar para ver como é que a gente poderia saber este amor que está revelado aqui. Aí, antes de eu explicar para você qual é a resposta do que eu estou falando, abre agora Gênesis capítulo 29, verso 20. Você vai ver também que esta palavra amor não é a mesma coisa quando você vai para o Novo Testamento. É um bocado diferente. Então, Gênesis 29, 20, agora já está falando, antes estava falando de Davi e Jonas, aqui está falando de Raquel, Jacó e Raquel. Na ACF, que é corrigida fiel, diz assim, assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Na melhores textos do grego hebraico diz, assim serviu Jacó 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareciam poucos dias, pelo muito que a amava. Aí eu pergunto, na NVI tem a palavra amava? Tem? Mas é a mesma palavra hebraica. Numa tradução tem amizade, na outra tradução, a amava. O que está acontecendo aqui para você interpretar no Antigo Testamento? É porque no Antigo Testamento, a palavra amor, ela está identificada, ela está ligada à identificação. Então, Jacó amava Raquel, ele se identificava com Raquel, queria Raquel. Agora, se você for ver a história de Raquel e de Lia, Lia amava mais amava mais Jacó do que Raquel amava. Mas, no entanto, Jacó
A expressão diz amava. Então, que expressão é essa? Eu vou usar uma linguagem nossa aqui. Jacó estava apaixonado, estava arriado os 4 pneus, mas não tem na Bíblia isso. Como é que você vai botar no hebraico arriado os 4 pneus, né? Naquela época não tinha pneu, pelo menos camelo, e não tinha pneu, né? Então não tinha como falar arriado os 4 pneus. Mas era para falar arriado os 4 pneus. Então você vê que não é a mesma coisa da palavra amor do Novo Testamento, não vai ser. Então o que significa este amor que você vai ver na Bíblia em muitos lugares? É amor humano. Ó, amor humano. E amor humano não é o que eu vou trabalhar aqui. Nós não vamos ensinar essa noite amor humano. O amor humano, eu vou colocar aqui 10 atribuições. Nós vamos trabalhar amor divino, amor de Jesus, amor que é ensinado nas Escrituras. Então, saiba disso. Quando você vê que Isaac amava Raquel, Rebeca, Jonatas amava Davi. Aí alguém diz assim, tá vendo que homossexual aí, ó? Davi e Jonatas, alguns já falaram isso, mas é a mesma palavra que fala de Jacó. Então não é amor, é um afeto intenso de identificação. Eu gosto da pessoa que a gente pensa igual, trabalha igual, tem o mesmo raciocínio, é identificação, é amor humano. Mas agora você volta para a parábola do bom samaritano. Essa parábola, ela começa muito curiosa, porque você observa que o homem, bota Lucas 10, verso 29, observa, e eu vou colocar aqui no quadro, tomara que apareça na transmissão, mas eles lá dentro, eles têm uns recursos aí, né? Então, eu coloquei essa frase aqui, ó, ninguém tem o direito de exigir o amor, eu não vou esquecer dela. Mas agora eu vou colocar no verso 29, Lucas, vou colocar aqui assim embaixo, Lucas 10, 29. Olha o que o homem pergunta para Jesus, e perguntou a Jesus querendo se justificar. O que foi que ele perguntou? Quem é? Quem? Isso, me ajuda aí, pessoal. Quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Quem é seu próximo, Gabriel? Fala aí. Quem é seu próximo? Responde aí. Hein? Próximo é todos, né? Quem é teu próximo, Rafael? Cláudio. Cláudio é o próximo dele. É quem está mais próximo. Não, a resposta é essa. Próximo é quem está mais próximo. Quem é meu próximo? Amarás é o teu próximo. Então, logo para você entender o que é próximo, é a pessoa que está mais perto de você. Por que ele não tem CPF nem sobrenome? Porque pode ser qualquer um e porque pode trocar. Por exemplo, Felipe estava sentado distante e agora está sentado próximo de Mateus. Quem é o próximo de Mateus? Ele e ela. A próxima que nunca deixa de ser próxima, Marina, né? E é sempre próxima. E agora Felipe é o próximo. Ele deve estar pensando, Mateus deve estar sentado ali pensando assim, o que esse cara veio fazer aqui agora, Deus, do lado com minha mulher? O Senhor me revela tudo, Felipe. Você estava errado. Aí Felipe está ali e falou assim, barril, agora ele me revelou, agora eu tenho que levantar daqui. Mas como tudo é brincadeira, então não foi nada disso que ele pensou. Mas você entenda, ele vai ter que amar aquele próximo que sentou do lado dele. É um exemplo para você entender. Essa dinâmica de compreender faz com que a gente entenda algumas coisas. Hein? Faz com que você entenda algumas coisas. Primeiro, existem alguns tipos de amor. Eu pedi para a Fernanda, provavelmente ela vai vir aqui para me ajudar, para fazer alguma definição, mas veja só o que eu vou falar. Tipos de amor. Este primeiro amor que nós falamos, o amor humano de identificação, é um tipo de amor. Mas existem amores que podem ser chamados, classificados, eu vou começar a classificar o primeiro. O amor preferencial. O amor que tem preferência é um tipo de amor. Você tem preferência por pessoas assim. Você tem preferência por pessoas que conversam determinado tipo de coisa. Vou brincar aqui com algum gaúcho. Eu prefiro os que torcem pelo meu Grêmio, né?
E existem clubes aqui que são muito radicais. O sujeito não pode ser amigo de uma pessoa que não tenha, que seja do outro time, né? Os hooligans na época, né? Os torcedores do Liverpool. Amor de preferência é um tipo de amor, é um subamor, mas não é o amor da Bíblia. Mas existe um outro tipo, que eu vou dar um nome para você aqui agora. Decore esse nome. O amor se chama filáusia. Eu vou explicar para vocês o que é o amor filaucioso, ou a filáusia. A filáusia é o amor filos autos, que ele ama a si próprio. Todo mundo nasceu com amor próprio, portanto, todo mundo nasceu com filáusia. Porque quem não tem amor próprio, não pode amar o próximo, porque ele tem que se amar a si mesmo, para poder começar a referência de vida. Então, a filáusia é o amor por si, só que a filáusia, como sendo uma doença espiritual, assim como o orgulho, assim como a avareza, assim como a soberba, a filáusia, normalmente a gente diz que ela é uma deformidade do amor próprio. Então, talvez Fernanda possa contribuir aqui, o que seja as deformidades deste amor. Quando a pessoa ama excessivamente, ou ela ama deformadamente, ou ela ama descabidamente. Vou dar o primeiro exemplo, Fernanda, vem aqui, só para completar alguns comentários. Primeira fala sobre o amor seria da filáusia, o amor daquela mulher que vive apanhando do seu marido. A mulher ama o seu marido, ela pelo menos diz que ama, ela afirma que ama, pode ficar aqui mesmo, ela afirma que ela ama, ela diz que ama. O interessante é que quando acontece de alguém dar um conselho para aquela mulher que se afaste daquele homem que a agride, a mulher tem uma reação bem particular. Ela diz que ama e não pode largar aquele homem. Eu queria que Fernanda comentasse um pouquinho sobre esse tipo de amor que a mulher tem apanhando, esse tipo de mulher, esse tipo de amor. Boa noite, queridos. Oi. Esse tipo desordenado de amor, como a gente fala, né? As pessoas, tem gente que diz assim, né, que tem pessoas que não se amam. Não, todo mundo se ama. Só que existem amores desordenados. É um amor desordenado por si. Por exemplo, uma pessoa que tem pensamentos suicidas. Você pode pensar, essa pessoa não se ama. Não, essa pessoa se ama tanto que ela não concebe viver com tamanha dor e angústia. É um amor tão desordenado por si mesmo que ela não consegue viver com tanta dor. Ela quer acabar a vida por amor a si, por não conceber sofrer tanto, né, por viver. Né, pessoas, como o Niles falou, mulheres que... É até chamado de mulheres que amam demais. É até chamado de amor. Mulheres que aceitam relações abusivas. Né? Está numa relação com um homem que existe abuso verbal, emocional, físico. Elas apanham e ouvem coisas horríveis e continua. E quando você chega, como você consegue conviver com uma pessoa dessa? Porque eu o amo. Apesar de tudo, eu o amo. Isso é um amor desordenado. Ela, na verdade, acredita que é aquilo que ela merece. Né? Você vê, ela ama tanto que é isso que eu mereço. Na verdade, ela está fazendo por si mesma. Eu mereço ser mal amada, eu mereço ser maltratada. Isso é essa dor que eu quero sentir. Né? Isso é amor desordenado por si. Né? Seria mais ou menos isso, né? A filáusia. Obrigado. Você falou sobre o suicídio aqui, não? Existem vários tipos de deformidade desse amor. Né? Uma pessoa que... um exemplo assim, as drogas, um exemplo de droga. O amor de um drogado. Ele quer dar prazer a si. Só que aquele amor que ele está dando para si, por exemplo, aquele que fuma, aquele que usa droga, ele está cuidando de si de modo a se destruir. Então, é um amor
desordenado. Um amor que você e eu olhamos, isso não é amor, isso é vício. Não, 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 é amor sim. É amor sim. Se chama filáusia. Ele quer cuidar de si, ele vende tudo e provê recursos para si. Agora, recentemente, nós estamos ajudando aquele centro de recuperação, e aí, irmãos, é que eu digo, só um parêntese, hoje vocês viram que eu postei um material lá de Guiné-Bissau, que eles precisam de blocos para comprar, para construir aquele hospital. Eles falaram para a gente lá que precisa de obreiros. Eu disse, eu tenho 2 pessoas para enviar. Eu fiz uma brincadeira, mas eu nunca faço uma brincadeira, né? Sempre tem um fundo de verdade. Eu falei, Elane, você quer ir? Aí eu, quando mando para ela, agora eu nem estou mandando mais, porque se eu mandar, ela começa a chorar. Aí eu mandei para ela aquele material que vocês viram hoje. E eles estão precisando de R$ 3.300 por milheiro de bloco. E a diretoria, nesses dias, termina decidindo mandar mais 3.300 para comprar mais 1 milheiro de bloco. Assim, uma série de coisas. E um dos trabalhos é aquele trabalho do Centro de Recuperação, lá de Salvador, onde o pastor Jorge está trabalhando. E diz que teve um pastor daquele Centro de Recuperação, naquele Centro de Recuperação, ele foi pegar o auxílio, e o auxílio estava acumulado lá de 2 meses, então ele pegou o dinheiro do auxílio naquele dia e não voltou mais. Terminaram achando ele. Ele pegou os 1.200, sei lá quanto foi, e gastou todinho em drogas. O que ele fez? Para você que está fora, você chama isso de vício. Para ele que está fazendo alguma coisa por si, aquilo ele está dando prazer a ele, então ele está cuidando de si, só que é um cuidado desordenado. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. O amor possessivo, por exemplo, você já viu alguém, uma mulher que casada, aí teve um filho e se separou, um exemplo, né? Ou ela tem um filho e vai se separar por causa daquele filho, porque aquele filho tomou o lugar do marido, tomou o lugar dela. Aí o que ela vai fazer? Ela cuida do filho. Quando o filho começa a adquirir independência, ela começa, cuidado meu filho, que cachorro morde. Cuidado que gato morde. Cuidado que ar dá problema. Cuidado que piolho mata. Tudo. Aí o filho fica com medo e fica dentro de casa. Então eu conheço casos, só não posso dizer o nome porque está em público aqui, está transmitindo. Mas eu conheço um caso de um rapaz que ele é cuidado dentro da casa da mãe. A mãe não dá as coisas para os outros 2 filhos que casaram. A mãe é uma pessoa aposentada, ganha muito bem. Mas este menino tem a última geração de todos os jogos e de todo o computador. O que você pensar, que eu ia na casa dele, ele tinha o que você pensar daqueles negócios, quando a gente dirigia a Fórmula 1, ele estava com aqueles que já vibrava. Nem tinha chegado no Brasil, ele conseguia importado. Então, a mãe supre todo ele. Qual é a vantagem daquela mãe fazer isso? Ter o menino. Aquele amor é um amor filaucioso, mas eu categorizei aqui como amor possessivo. Então, essas deformidades do amor, eles são amor, mas, lamentavelmente, não são amor. Você entendeu? Então, quem conhece a Bíblia e Jesus sabe, não, isso aí não é amor, mas é amor. É amor. Por último, Daniela Pérez, que você já ouviu falar, aquela Glória Pérez, aquela história toda que mataram, o casal matou a filha de Glória Pérez, né? Daniela Pérez, foram presos, tal. Mas aquilo era envolvimento de quê? De amor. Foi um crime passional. Passional o quê? Paixão. Né? Patos no grego é patologia, é paixão. Então, eu vou falar algumas coisas que você viu aqui nesse texto, que Jesus não discordou do homem. Quando o homem falou, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as forças e todo o teu entendimento. Então, a primeira coisa que você fica aqui sobre o amor, acho que dá para botar aqui, uma coisa é que Deus é um ser superior a quem se deve amar. Essa frase, a quem se deve amar. Aquele homem e Jesus concordaram com essa frase, só que essa frase tem uma implicação muito séria. Esse ser superior que se deve amar, a pessoa deve amar,
esse ser com todas as suas forças. E ele ama este ser chamado Deus, e Deus requer este amor. E aquele ser, portanto, é superior àquela pessoa que ama. Este ser a quem amar, nem mesmo a pessoa se ama com todas as forças, todo entendimento, nem ele se ama assim. Ninguém se ama de todas as forças, de toda a intensidade, de todo amor. Mas a Deus se requer este amor. Ou seja, não há que se amar a Deus a não ser de todas as forças, de toda a alma, todo o teu coração e todo o teu entendimento. Você tem que amar com entendimento, sabendo por que ama, porque Ele é Deus, criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e não destrói você, ao contrário, cuida de você. Há um entendimento racional para amar. Há um entendimento de alma, não é amar concordando com a ideia de amar. É envolver as emoções e a vontade, porque a alma tem mente, que é a razão, vontade, a parte volitiva, a volição, e as emoções, são as sensações e os sentimentos. Então, isso compõe a alma, e é para amar a Deus de toda a tua alma. Aquele amor cerebral, ele não cumpre este mandamento, de amar com intensidade, com força de todo o seu coração, ou seja, com a inteireza, o centro da sua vida. Então, a primeira coisa, amar a Deus desse jeito. Depois, só Deus pode exigir de você algo contra você. Então, contra você. Deus a quem se deve amar, contra você. O que é isso? Deus pode exigir, porque é a Ele que se deve amor, que você renuncie um bem que Deus sabe que não é bom. Deus pode exigir de você que você abra mão de algo para si em função de Deus. Porque se fosse assim, ninguém teria morrido por amor a Jesus. O que Ele fez com a pessoa que morre por amor a Cristo? Ele dá a sua vida e fica com a vida de Deus. Então ele opta por algo de Deus acima do que é seu. Mas só Deus pode exigir. Eu não posso exigir de Cláudio uma coisa que eu acho bom para Cláudio. Eu posso sugerir para Cláudio, mas não exigir. Eu sugiro a ele, mas ele deve amor, inteligência, força, alma, completude ao Deus a quem ele ama. E é a ele que ele vai dever esta obediência. Se eu sugiro a ele concordar, então ele fará a Deus esse ato de amor e entregará aquilo que ele quiser entregar. Isso sempre é uma premissa do amor. Olha só que eu nem cheguei no central. Depois, olha só essa parte aqui. Eu é igual a próximo. Essa é a equação de Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que significa isso? Antes de vir o Evangelho, antes de vir a verdade de Deus, cada um defende o seu, meu irmão. Antes dessa revelação, cada um defende o seu. Cada um por si, Deus por todos, se é que Deus existe. Não, Deus existe, tomou, então cada um por si e Deus por todos. Mas depois que chegou o Evangelho, uma novidade, que não é comunismo. O gravíssimo erro de quem não entende da dialética hegeliana, marxista, de dizer que Jesus era comunista. É uma declaração tácita de burrice. Porque a igualdade das pessoas é perante Deus, não perante ninguém. Não sou eu que digo vocês dois são iguais, é Deus que diz. Porque todo comunismo tem alguém mandando no mandado. Sempre vai ter uma cúpula mandando em alguém que é mandado. No comunismo, alguém determina o que é o que não é. Então, na verdade, você tem um sistema dialético. Mas voltando aqui, saindo da concepção filosófica, eu é igual ao próximo. Então, o que significa dizer? Olha só o que eu vou dizer. Que se você não entender que você não é melhor que o outro e nem pior, você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho alcança você e eu de tal modo que te obriga a cuidar do outro como se cuida. Rapaz, isso era para entrar no Facebook, essa frase. Só que eu não sei repetir, eu falei aqui, fui tomado aqui, agora falei aqui, não sei. Irmãos, o Evangelho
revela para você de tal modo a verdade que torna você tão igual ao próximo que obriga você a cuidar do outro como você se cuida. Você sabe o que é isso? Você sabe que é por isto que se alguém tiver fome, dá-lhe de beber? Se tiver fome, dá-lhe de comer? É por essa razão é que você atende uma pessoa na rua e você olha para aquela pessoa e você faz o melhor por ela. E às vezes o melhor é não dar nada. No caso lá onde eu moro, eu procuro saber a quem são as pessoas. Tem um rapaz que sempre bate lá em casa. Sempre bate. Só que ele tem família. Ele mora, ele tem casa, tem família, tem 3 filhos. Mas ele se acostumou a pedir e a usar drogas. Então ele sai para usar drogas, ele vai na minha casa pedir dinheiro, pedir alguma coisa para comer, mas ele tem casa para comer. Eu acredito que seja porque quando volta para casa toma bronca. Aí eu procurei saber, alguém me falou a situação dele. Aí como é que eu faço para ajudar esse camarada? Então, a minha ajuda para ele não é o dinheiro, porque ele não sabe se amar, ele pega o dinheiro e se prejudica se amando. Então eu, como ele é meu próximo, eu vou fazer por ele o máximo que eu posso fazer, cuidando dele como eu cuidar de mim. Então observa como é que Jesus instituiu o amor. Ele instituiu o amor nivelando você naquela pessoa, qualquer uma. E por que eu falei quem é seu próximo, Gabriel? A primeira pessoa que você pode fazer alguma coisa é quem está mais próximo de você, que é Jaelson. Jaelson é o seu próximo. Talvez você não precise fazer nada, mas você já entendeu que sabe quem é Jaelson? Jaelson é Gabriel. Porque toda vez que você olha para o lado, tem um Cláudio. Toda vez que você olha para o lado, tem um Gabriel. É assim que funciona. Este é o Evangelho. Agora, eu poderia falar várias coisas. Quarta coisa, viva assim, valorizando o que Deus valoriza. Deus diz para você, não se ache melhor do que ninguém. Valorize o que Deus valoriza. Não se ache melhor do que ninguém. Quem lhe ensinou que diploma faz alguém melhor foi o mundo. Quem lhe ensinou que bens faz alguém melhor foi o mundo. Nada disso é Jesus. Quem lhe ensinou que falar 3 idiomas faz alguém melhor foi o mundo, não foi Deus. Ninguém lhe ensinou isso. Deus ensina que todos são iguais, por isso trata todos iguais. E este é um princípio para tornar o próximo igual para todos. Agora vem a parte mais importante. São 2 coisas que eu não posso deixar de dizer. Faça-se próximo. Como é? Exatamente. Faça-se próximo. Bem difícil de entender. Mas vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Abre aí para você ver se não tem razão o que 29, Lucas 10, 29. 29 diz assim, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. O que foi que este religioso perguntou a Jesus? Fala aí. Quem é o meu próximo? Agora, Jesus responde no verso 36. O que Jesus responde? Qual desses 3 você acha que foi o próximo? Olha só. Que foi o próximo? Vamos raciocinar ao contrário. O cara assim, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola. Eu vi um homem, foi assaltado, não sei o que, o bom samaritano, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu e você vamos interpretar. Ah, entendi. Meu próximo é o assaltante. E eu deveria ter ajudado ele, porque ele é meu próximo. Todo mundo entenderia assim a parábola. Eu também entendi assim. Se o cara foi assaltado e eu estou perguntando, Jesus, quem é meu próximo? Aí eu vou explicar para você, blá, 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 blá. Quem foi assaltado é meu próximo, você devia ajudar. Os outros não ajudaram. Ajude você. É a lógica, mas a lógica não é essa não. A lógica é, quem você acha que foi o próximo do homem? Qual homem? Que caiu nas mãos dos assaltantes. Quem foi o próximo do homem caído? Meu Deus do céu. É quase... Aí deu um nó na minha cabeça. Eu quero saber quem é o próximo para eu ajudar. Jesus responde, quem foi o próximo daquele cara
Olha que coisa, essa assim, quem foi que passou mais próximo? Faça-se próximo de quem precisa. Você já pensou o que é isso? Não passe de largo para dizer que não é contigo. Sempre é contigo. Sempre é contigo. Você pode não saber o que fazer. Sabe o que você faz quando não sabe o que fazer? Estica a conversa para poder saber o que fazer enquanto o Espírito Santo te fala. Todo mundo sabe fazer isso. Conversa de vendedor. Meu filho, você vem de onde? Você não é de feira não, né? Que ninguém é de feira quase, né? Ninguém é de feira, é de feira. Aí, você não é de feira não tem cara de feira não. E você, meu Jesus, se eu não dou esse cara é ladrão. Ele vai pegar minha bolsa. Aí você segura a bolsa assim, né? Se você que é mulher, segura a bolsa assim. Eu falei, é meu, rapaz, eu acho que eu te conheço. Você morou na Queimadinha? E você começa a conversar, estica a conversa. Você está orando e segurando a bolsa. Mas você está, Jesus, o que eu faço por esse homem? Jesus, o que eu faço? Porque passou perto, Jesus está lhe dizendo, faça algo. É assim que funciona. Você é o próximo daquele cara. Rapaz, isso é tão sério, que agora, eu vou para a última de todas, que é a melhor de todas. Se até agora está boa, também pode ser que esteja horrorosa e vocês estão fingindo. Também tem isso, né? Também vocês estão fingindo, cuidado. Né? Irmãos, quando você não... Olha o que eu vou falar, eu não vou nem escrever. Quando você não faz isso, você está aqui em algum desvio. Vou repetir. Quando você não ama a Deus de todo o coração, quando você... Sou contra você, eu nem lembro o que foi que eu falei. O eu e o próximo... Se você valoriza o que Deus valoriza, faça-se o próximo. Quando você não está fazendo isso, você está com algum problema de filáusia, de amor preferencial, algum tipo de amor possessivo, algum tipo de coisa. Você está com algum desvio. E aí você vai ouvir agora o que eu vou dizer. O amor não aparece. Porque o amor só aparece quando Deus o libera. Quando é que Deus o libera? Não, porque o amor de Deus está em todo canto, não está em todo canto nada. Tem um monte de viciado que está dizendo que está amando, não está amando. Tem um monte de apaixonado possessivo que se apropriou da pessoa amada e não está amando. E você vê aquela relação e você diz o que é aquilo aqui. Aquilo não é uma relação, aquilo é uma doença. E você então não vê o amor. O amor só acontece... Olha isso que eu estou dizendo, estou indo bem devagar para você me acompanhar. O amor só acontece nessas condições, porque aí ele é liberado para ele ser ele, o amor livre, o amor, sem você sujá-lo com sua doença. Eu estou olhando para Cláudio, porque Cláudio está aqui na frente. Você sabe o que Guida sente agora, né, velho? Guida nem está sentando mais na frente. Eu estou olhando para você, Diego, você está sentado na frente. Deus está falando agora, tem 4 homens sentados aqui na frente, Deus está falando para os 4 homens, Jaelso, Gabriel, e eu acho que Felipe sentou bem atrás, fica escondidinho no corpo atrás de Cláudio. O amor é liberado. O amor é liberado porque o amor é eu vou chamar assim, o amor é um fluxo que se espalha. Porque o amor é Deus. Como é que eu prendo Deus? Eu não posso prender Deus, eu posso não soltar a expressão de Deus. Por isso que eu estou falando bem devagar. Como é que Deus aparece? Quando eu, apaixonado por Fernanda, vocês telefonam para falar com ela e eu tranco o telefone dela e ninguém fala com ela. Eu amo Fernanda, é só minha. O que vai acontecer? Então eu tranco Fernanda para mim e ninguém fala com ela. Com isso, não existe amor. Mas no momento em que a pessoa age como tem que agir, como Deus quer, o que é que acontece? O amor, que é Deus, começa a aparecer num abraço, numa ajuda, num missionário que vai, numa pessoa que recebe o mendigo, numa pessoa que faz muito mais, num médico que vai arriscando a vida atender Covid.
Então, aquele movimento do médico é um movimento disso aqui. E aí, você está olhando e fala, meu Deus, que coisa linda. Quem é lindo? É Luzerne? É Murilo? Não, o amor é lindo. A expressão de amor é linda. A entrega é linda. A consagração é linda. A renúncia é linda. Então, estes elementos fazem Deus aparecer. Porque, irmão, ter filho, não precisa ser cristão para ter filho. Ateu vai ter filho também. Casar, não precisa ser cristão para casar. O crente também vai casar. Apaixonar, não precisa ser crente para apaixonar, não. Todas essas coisas qualquer um faz. Mas para Deus aparecer, e porque Deus é amor, Deus vai aparecer quando você resolver, esta noite, entendendo que você não é... Quando Deus te olha, Deus ama muito você, sabe? Você podia olhar a pessoa do seu lado, fechar os olhos assim com o olho espiritual, falar, Deus ama muito você. Com o olho espiritual assim, o olho espiritual, bem fechadinho assim, né? O olho tem que ser espiritual. Deus ama muito você. E se você puder, com a mão assim, até mais bonito, assim, com a mão assim. Eu tenho uma mão espiritual, você sabe como é que é, né? Assim, mão espiritual é assim. Mão espiritual. Mas você não é 1 miligrama mais valioso do que ele. Deus não tem nenhuma preferência por nada. Aí o pastor Niles, alguém dizia assim, o pastor Niles, ora por mim que você é mais próximo de Deus. De que escala? Como é que é? Eu estou na mesma terra que você. Não, mas ele é mais amado, eu sou mais o quê? Igualzinho. Se eu vou ter galardão, vou deixar de ter? Nem eu sei. Veja cada um como edifica. Galardão só quando chega lá. Todos somos exatamente iguais. E vocês aqui da videira sabem o testemunho, esse testemunho que eu trato todo mundo, de criança a qualquer pessoa, eu trato igual. Por que eu trato igual? Porque eu sou igual. Eu não trato igual porque eu sou melhor, eu sou pior. É uma virtude tratar. Não é virtude, irmão. Não é virtude tratar todo mundo igual. É um entendimento de revelação, que é a expressão de amor de Deus. Ela vem assim quando você é meu próximo. E todos os que precisam sabem que eu me fiz próximo todas as vezes. Amanhã, sexta-feira, eu me farei próximo na Ágape. Sim ou não? Eu me faço próximo. Eu estou obedecendo a palavra. E qual é a virtude que eles têm de obedecer? Meu Deus do céu, obedecer a virtude onde? Quando eu obedeço, Deus aparece. Você entendeu o que eu estou falando? Deus não aparece quando eu creio, Deus aparece quando eu obedeço. Porque o amor aparece, e quando o amor aparece, Deus aparece. Você entendeu? Então, quando você se economiza, Deus desaparece. Mas Deus está em minha vida. Não, não está em sua vida, filho. Deus está escondido no sapato, ou no seu closet de sua casa, porque Deus não aparece. A gente só vê Deus aparecer quando você se faz próximo. Mas a pessoa não merece. Ah, entendi, você quer um amor preferencial. Não é amor. Não é amor. Não é amor. Amor exige, que você abra mão de algo só para Deus. Só para Deus. Queremos enviar alguém para Miguel Calmon. Vamos lá, vamos imaginar. Queremos enviar alguém para Miguel Calmon. Aí eu chego para Luciana e diz, Luciana, Deus falou comigo que você vai para Miguel Calmon. Luciana já está batendo o coração ali. Já imagina assim, né? Eu falei uma brincadeira ali, mas aqui é brincadeira mesmo, é exemplo. Aqui é só exemplo de pregação. Aí a pressão dela já está alterada, mas tudo bem. Aí, Luciana, naquela condição ali, ela coloca-se em xeque. Rapaz, Deus está mandando eu ir, mas e meu filho? Foi a primeira coisa que você pensou, não? Aí, o que vai acontecer? Só ela pode renunciar aquilo que compete a ela. Porque Deus não cobraria dela
a não ser ela desse a Deus num ato e só a Deus, não ao pastor. Porque senão, não é amor. Só seria amor. Amarás ao teu Deus de todo o coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então ela fala, Senhor, eis-me aqui, para o que tu queres. Aí Deus fala assim, não, eu só queria testar você. Oh Deus, que história é essa? Eu já testei Abraão, para com isso. Mas ela acabou de fazer um ato de amor. O amor apareceu, um ato de entrega. Deus pode exigir de qualquer um de vocês, queridos. Deus pode exigir que você fique cuidando de sua sogra. Aí alguém fez isso assim, minha sogra mora em outro continente, né? Sei até quem pensou nisso. Se entregou agora, né? Mas... E Rafael, que não consegue se livrar da sogra dele? Rafael não consegue se livrar da sogra dele. Mas se Deus requerer isso de você, você só pode fazer isso por Deus. E ao fazer para Deus, o amor se apresenta. Porque o amor não é ter um próximo, o amor é se fazer próximo. Eu quero encerrar agora, no último versículo, 37. O homem responde, e Jesus, perdão pessoal, eu prometo que só vou ler e encerrar. Aquele que tem misericórdia dele, foi o que o perito da lei respondeu. Jesus lhe disse o quê? Vá e faça o mesmo. A primeira coisa, seja o próximo. A segunda é, pratique. Observe, Jesus não disse que tem que sentir nada. A única coisa que você tem que sentir, amado, presta atenção, a única coisa que você tem que sentir, é isso aqui, ó. Sentir de amar a Deus sobre todas as forças, todo entendimento, é isso que você tem que sentir. Você tem que sentir isso. Para se entregar a Deus. Isso você tem que sentir. Porque é todas as forças. Porque é de todo o coração. Não me vê com o negócio, eu vou passar na casa de Início porque eu gosto muito dele, é meu pastor, gente boa, eu nem que estou afim de ir lá, mas aniversário dele, eu vou lá, levo uma camisa para ele, dou um abraço nele, tchau. Precisa dizer a você que não precisa disso? Não, né? Mas seja é um indireto assim. Mas se você fizer por Deus, de todo o coração, faça inteiro, porque esse tipo de coisinha para Deus não funciona. Aqui tem que ser inteiro. Agora, depois que você fez isso, você já sentiu. Não precisa sentir mais nada. Faze o mesmo, seja próximo de alguém. Isto é o amor, irmão. Aí acabou o problema. O negócio de ficar evangélico. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Eu não estou sentindo nada. Se eu levantar aqui, não estou sentindo nada. Não tem que sentir. Aí tem que sentir. Amarás ao teu Deus de todo o coração. Amarás a Ele todas as suas forças. Todo o teu entendimento. Aí eu estou inteiro diante dEle. Para poder lavar os pés do pobre. Para poder pintar a casa de quem precisa. Eu estou cansado. Trabalhei o dia inteiro. Mas eu carrego o caminhão daquele que está precisando. Estou com vontade? Eu amo a Deus. Eu estou fazendo aquilo lá de todas as forças, de todo o coração, toda a tua alma, todo o entendimento. Estou fazendo aquilo. Uma das pessoas que faz isso aqui é Jaelson. Jaelson, vem aqui montar meu guarda-roupa. Lá vai ele montar guarda-roupa, botar lustre, mexer lá. Eu falei, meu Deus, esse cara ama mesmo. E você não vê ele sentir, chega lá todo, né? Ele é meio caladão, né? Provavelmente ele entende bem esse texto, né? Provavelmente ele entende bem esse texto. Ele faz todo o coração, todo o alma, para Deus. E aí, se faz próximo de todo mundo. É assim que funciona. Amém, queridos? Eu queria que você curvasse sua fronte agora, em oração. Você que está no Facebook, na rádio Cultura FM, um grande abraço a você, Daniel Alencar. Curve a sua fronte agora. Não é para orar agora, não. Agora pensar se você tem se feito próximo. Ou você tem pedido a Deus pessoas que venham te amar. Eu quero lhe dar uma notícia. Ninguém tem o direito de exigir amor. A única pessoa que tem direito de exigir amor, ele já exigiu. Deus. Me ame de todo o coração. Me ame de todas as tuas forças. Me ame de todo o teu entendimento. Deus manda você fazer isso. É o único que pode exigir amor. Todos nós, uma vez tendo sido amados, somos chamados a ser próximos do outro. Pensa aí, se você tem sido próximo. Tenho trabalhado muito na obra, não é isso que eu falei.
Você tem se economizado? Então você se ama de modo torpe, de modo egóico. Você ama a si próprio de modo filaucioso. Você ama tanto que se faz melhor do que os outros. Julgando a eles, você só se dá para quem você quer. Isso é doença espiritual. Então a gente vai orar por essas doenças, pelas economias que nós estamos fazendo de amor. Nós vamos orar agora por isso, tá? E só por isso. E se você não é o caso de você receber essa palavra específica de oração, você ora por outro motivo. Pai bendito, nós estamos nesta noite aqui, Senhor, para levar muito a sério o mandamento de nos fazer próximos, de ser o próximo, portanto amar o próximo como a nós mesmos, de transformar esse mundo de desigualdade em um mundo que só tem uma pessoa, o próximo. Nós somos o próximo e amamos o próximo. Pai, em nome de Jesus, estando aqui, Senhor, queremos pedir perdão e libertação. Quero que o Senhor venha libertar, Pai, todos aqueles que por algum modo estão aprisionados num amor desordenado, amando a si mesmos de modo desordenado, amando o Senhor, o seu filho de modo desordenado, amando-se de modo egoísta. Eu quero pedir libertação. Todos nós queremos nos arrepender, Senhor, de economizar os nossos olhares corretos para olhar de modo errado. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos olhares totalmente diferentes dos teus. Tu olhas a todos de modo igual e nós olhamos com classificações. Nós queremos pedir perdão, Senhor, pela acepção de pessoas e queremos pedir libertação, meu Deus, essa noite, para que o nosso coração não classifique, apenas ame o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento. E assim seja o teu amor liberado nas relações humanas. Nós queremos, Senhor, pedir perdão assim ao Senhor e pedir que o seu sangue lave a cada um de nós, para vivermos aquilo que o Senhor prometeu. Vivermos de modo que todos aqueles que nos virem reconheçam que somos teus discípulos, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.